Vamos lá? Doutor Marcelo. Todos da reunião já chegaram. Queria saber se houve alguma decisão formal em relação a dar sequência à análise hoje mesmo desse veto e se há uma posição majoritária pela manutenção do veto. E queria saber se os senhores discutiram em algum momento qual que é a leitura, o que aconteceu no Senado ontem para ter tido esse resultado. Bem, primeiro, boa tarde a todos. Agradecer aos líderes presentes, Ricardo, Arthur, o Baleia, o Paulo, o Henrico, Luiz Miranda, senador Eduardo, Marcelo, líder Agnaldo, líder Efraim. Nós, primeiro, reafirmar o nosso respeito ao Senado Federal. Não é porque o Senado fez uma votação que eu, pessoalmente, tenho divergência com o resultado, que nós devemos atacar o Senado Federal. As votações, elas são democráticas e o processo de votação, uma casa vota, a outra é a casa revisora, como no caso desse projeto que teve início no Senado Federal. Então, eu acho que não nos ajuda, né, o ministro da Economia a atacar o Senado Federal. Isso, inclusive, atrapalha e pode contaminar o nosso processo de votação. Então, o nosso respeito ao Senado Federal, a sua independência e a democracia, né, e a liberdade do voto de cada um dos senadores. Segundo, a gente vem conversando, junto com o líder Eduardo Gomes, o Ricardo Barros, que são os líderes do governo, os líderes da maioria, o Arthur, entre Agnaldo, Baleia, todos os líderes, Efraim, o PSDB que não está presente porque está tendo uma reunião, mas a gente tem conversado, os presentes aqui, não vou ficar citando novamente, com o nosso compromisso com o acordo que foi firmado no projeto que saiu do Senado. A gente sabe que quando votamos na Câmara tinha uma outra configuração, mas o Senado construiu um caminho da qual nós concordamos majoritariamente e nós queremos reafirmar esse compromisso. Nós sabemos que a crise no Brasil, ela é uma crise que ainda deve continuar. Nós sabemos que a renda, né, do brasileiro caiu na ordem de 150 bilhões de reais, o auxílio emergencial está colocando na economia até setembro aproximadamente 300 bilhões de reais, mas em algum momento a gente sabe, né, que o fluxo de recursos vai ser reduzido, né, isso terá um impacto ainda nos próximos meses, até o próximo ano, na economia e na vida das pessoas. Então, nós entendemos que esse veto, ele é muito importante, a sua manutenção, para que a gente possa dar uma sinalização clara que nós queremos, claro, atender estados, atender municípios, atender a sociedade, mas tudo dentro do equilíbrio fiscal. Não podemos esquecer também que nós já temos mais de 16 milhões de contratos relacionados à medida provisória do emprego, 936, com redução de jornada e de salário, mais de 9 milhões de CPFs, caminhando para 2 milhões de desempregados só no período da pandemia, né? Então não dá para que o setor público não dê a sua contribuição. Vocês sabem que eu sempre defendi, né, a possibilidade da redução de salário com a redução de jornada, mas isso inclusive foi declarado inconstitucional pelo próprio Supremo Tribunal. Então isso certamente estará em discussão nas PECs do teto, que seja do Senado primeiro e depois quando a Câmara entrar na discussão, mas nós não podemos entender que, né, o sofrimento do setor privado não tem que ter o mínimo de sacrifício do setor público. Nós não estamos cortando salário, né, o que nós estamos pedindo é uma suspensão de algumas prerrogativas para que a gente dê clareza, tanto para estados e municípios e para a própria União, né, de uma economia relevante para o momento que vivemos. O governo já gastou mais de 500 bilhões de reais, deve chegar ao final do ano
a próximo de 800 bilhões de reais. A dívida pública bruta caminha para 95% do PIB, né? O déficit primário caminhando para mais de 8%. Então, nesse momento de crise relacionada ao coronavírus, nós precisamos dar uma sinalização clara. Então, a reunião de hoje com os líderes do governo, com os líderes dos partidos, é uma reunião da nossa responsabilidade com o país, né? Tinham partidos que são da base, tem partidos que são independentes, mas todos esses partidos, desde o governo do presidente Michel Temer, a gente tem trabalhado junto e votado junto esse caminho do equilíbrio fiscal, do respeito ao controle de gasto. Começamos com a PEC do teto de gastos, chegamos à Previdência no governo do presidente Bolsonaro, e se hoje temos uma taxa de juros baixa, nós devemos muito a tudo que o parlamento fez junto com os últimos 2 governos. Então nós viemos aqui reafirmar o nosso compromisso, estamos trabalhando para que a gente consiga, na tarde de hoje, manter o veto. Não tem nada contra o servidor, muito pelo contrário, né? O projeto de lei aprovado com esse artigo, né? Esse projeto, ele só tinha um objetivo: garantir aos prefeitos e aos governadores as condições para pagar o salário dos servidores públicos. Foram 60 bilhões de reais garantindo recursos para o Caixa de Estados e Municípios, para o Caixa da Saúde de Estados e Municípios, com esse objetivo, para que a saúde pudesse ampliar as suas despesas e que o salário dos servidores públicos fosse garantido. Então, o que nós queremos aqui é deixar claro que a manutenção do veto, de forma nenhuma, vai contra o servidor, muito pelo contrário, vai a favor do servidor público. E a derrubada desse veto, quais são as consequências? Nós não sabemos. Nós temos muitas medidas provisórias tramitando que podem ser afetadas, né, com um resultado negativo dessa votação, porque essa economia, né, ela faz parte de todo o planejamento que o governo fez junto com o Congresso Nacional. Por exemplo, nós temos a medida provisória 971 do aumento da Polícia de Brasília e dos territórios. Se esse veto cai, o que acontece com essa medida provisória? O governo vai ter condições de mantê-la ou ela vai cair? Não tem aqui nenhum intuito de trocar, de ameaçar, nada disso. Mas ela pode ser atingida, como a própria votação dos recursos para o sistema de transporte pode ser comprometido. Os 4 bilhões que nós apoiamos, a redução das condições de manter outros programas. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha essa responsabilidade, respeitando a posição divergente. A gente não está aqui para dizer que a nossa posição é certa, mas é a posição que nós aqui, de forma unida, acreditamos, e vamos trabalhar até hoje à tarde, juntos, para que a gente possa manter o veto e que a gente possa continuar as nossas votações, né? A reforma tributária está caminhando, a gente espera, todos nós já fizemos o pleito em conjunto ao presidente da República para ele encaminhar a reforma administrativa. Nós temos a PEC do teto de gastos, que o Senado deve votar, e a gente acha que tem que votar o mais rápido possível, porque a tramitação dessas matérias leva um tempo. Então nós temos uma pauta junto com o Poder Executivo, muitas vezes com a independência da Câmara e do Senado, mas todas elas com o objetivo de reformar o Estado brasileiro e modernizar o Estado brasileiro. Para isso, a gente tem que ter responsabilidade, e essa responsabilidade, do nosso ponto de vista, ela estará garantida com a manutenção do veto. A gente sabe que tem muita pressão contra, mas nós vamos continuar trabalhando, olhando no olho do cidadão, do brasileiro, com a certeza que o melhor para o Brasil é a manutenção do veto, o melhor para o Brasil é que a gente foque o nosso trabalho na melhoria da qualidade do gasto público, na melhoria da qualidade do serviço público, né, e na reforma do sistema tributário, com a sua simplificação, para a gente garantir competitividade do setor privado. São os 2 grandes eixos: modernização do Estado, competitividade do setor privado. É o único caminho para que o Brasil possa sair dessa crise. Presidente, o senhor acabou de falar e está cercado de vários líderes de bancadas bem importantes aqui da Câmara, que vai ter um trabalho sendo feito daqui até a hora da sessão. Eu queria saber sobre esse trabalho o seguinte: vocês ainda têm a perspectiva de conseguir votos para a manutenção desse veto fora dessas bancadas que estão aqui representadas? O senhor citou o PSDB, por exemplo, que não está aqui, mas provavelmente vai votar para manter. PSDB, Solidariedade, que não estão em Brasília. O PSD, que o líder participou da reunião também,
são todas as bancadas que não estão presentes, mas que participaram da reunião e têm conversado com cada um dos líderes aqui e também comigo. Eu queria saber, algum dos partidos aí representados aí, eu não sei nem, eu acho que não é nem o senhor que poderia falar isso, mas já que estão todos os líderes, vai fechar a questão em relação a esse veto? Essa é uma questão dos partidos. Né? O importante, a gente tem conversado, os líderes têm conversado, eu também, com prefeitos, com governadores em todas as regiões do país, né? E então, governadores de todos os partidos e todos pedindo a manutenção desse veto. Todos sabem a importância que a manutenção desse veto tem para as contas dos seus estados. Obrigado. Fala. Presidente, boa tarde, líderes. Agora deixa eu... Só uma perguntinha para o senhor, por favor. Eu queria só que o senhor falasse como que o senhor recebeu a carta dos setores de comunicação pedindo apoio para o PL das fake news. Como que está esse projeto? Tem previsão para ser votado? Olha, nós estamos focando o nosso trabalho hoje na manutenção do veto. A fake news tem a nossa urgência não é a nossa pressa, a urgência para se construir um texto baseado naquilo que o Senado já fez, melhorar o que o Senado fez, ampliar o debate, para que a gente tenha um bom texto. Claro que o apoio é importante e isso mostra que nós estamos, o Congresso Nacional, começando pelo Senado, está no caminho certo nessa matéria. O que a gente quer agora é reafirmar o nosso compromisso com o teto de gastos. Só mais uma sobre os planos de saúde, do reajuste de 20%. O que o senhor acha disso? Tem algum projeto, caso isso não mude? Olha, a ANS garantiu que toma uma decisão entre hoje e amanhã. Né? Se não tomar, nós vamos votar o projeto do senador Eduardo Braga, que suspende os aumentos por 4 meses. Eu fiquei muito surpreendido, impactado, quando descobri, né, que os planos de saúde tinham dado um aumento na ordem de 25%. Aliás, é até interessante. Eu estava lendo uma matéria hoje no Valor, onde os planos de saúde fazem críticas à reforma tributária, porque a reforma tributária pode ter um impacto no valor do plano de 8%. Só que para isso eles reclamam, para a contribuição deles, se eles estiverem certos. Agora, para dar um aumento de 25%, isso não prejudica o cliente do plano de saúde. Então foi ruim. Todo mundo sabe que eu sou de diálogo, que a minha pauta nunca é de intervenção no setor privado, né, nesses temas que aparecem. Muitas vezes sou criticado por isso. Agora, não dá para um plano de saúde que transferia aos seus prestadores de serviços antes da pandemia 85% das suas receitas, e por causa da pandemia, porque reduziu a demanda por serviço, reduziu para 60%, que a inadimplência cresceu menos de 2%, porque as pessoas não tiveram coragem de deixar de pagar o plano de saúde. Aumentar um plano, mesmo que seja o empresarial, né, mesmo que seja o empresarial, aumentar em 25%, eu acho que é um desrespeito com a sociedade. Se estivessem pelo menos encaminhado a inflação, seria ruim, mas a gente entenderia. Um aumento de 25% num setor que teve pouco impacto negativo pela crise, é claro que a gente vai reagir, e se a ANS não tomar uma decisão essa semana, na terça-feira a Câmara de Deputados vai aprovar o projeto do senador Eduardo Braga. Obrigada. Dá uma palavrinha, depois dos dois e um. Bom, mais do que a resposta às perguntas, eu queria agradecer ao presidente Rodrigo Maia, a todos os líderes presentes, o líder da maioria, líder Aguinaldo, Arthur, Ganini, Baleia, Marcelo, Efraim, a todos os líderes, líder do PV, nosso amigo Rico, o deputado Irã, e principalmente ao líder Ricardo Barros, que estreia hoje numa sessão movimentada a sua chegada à liderança do governo na Câmara. Primeiro, ressaltando o caráter democrático, absolutamente republicano do presidente Rodrigo Maia na defesa da autonomia, na defesa das decisões tomadas nos parlamentos, em especial a decisão do Senado de ontem. Nenhuma crítica é mais importante do que a autonomia dos poderes e a capacidade que o sistema bicameral traz para o equilíbrio do processo legislativo. Assim como em alguns momentos o Senado pode ser convocado a revisar decisões da Câmara, a Câmara nesse momento tem uma matéria super importante, super difícil para votar na manutenção desse veto, e a gente entende isso, por isso que a nossa dedicação é exclusiva hoje à conversa com os líderes da Câmara e liderados aqui por esse processo de união, de parceria que a Câmara, o presidente Rodrigo Maia e o presidente Davi Alcolumbre
tem implementado. É difícil sair notícia sobre isso, mas ontem nós concluímos um processo de votação de mais de 40 vetos presidenciais em negociação com todas as bancadas do Congresso Nacional, situação e oposição. Restou o veto 17, com uma votação muito apertada, mas com mérito, porque é assim o processo democrático, e que a gente conclui agora nessa tarde de hoje. A gente quer chamar a atenção para o rigor fiscal do governo. A população brasileira, nas últimas semanas, teve na memória uma cifra de uma discussão sobre ter ou não ter 5 bilhões de reais para obras ou para investimento, por conta do pacto feito em toda a República para que a gente mantenha as despesas no teto, e de repente se surpreende com uma despesa que pode chegar a 130 bilhões de reais. É evidente que isso traz discussão, é evidente que isso traz polêmica, mas isso traz também a responsabilidade fiscal e tudo aquilo que tem unido o Congresso Nacional muito fortemente desde a reforma da Previdência. A gente confia que isso será votado na tarde de hoje, de maneira muito aberta, muito transparente, e que a gente confia que o presidente Bolsonaro terá o seu veto mantido pelo espírito público de todo o parlamento, mas também pelo apoio da base do governo. Então fica aqui a nossa gratidão a todos os líderes, está aí o ministro Osmar Terra também, a todos os líderes que compareceram aqui e os que acompanharam de maneira remota essa reunião. Temos certeza que hoje a gente vai sair fortalecido pelo processo de diálogo e de abertura com todos os cidadãos brasileiros. Esse recurso do veto pode fazer falta nos programas emergenciais, nas decisões que o governo tem tomado nesses 6 meses em que a gente enfrenta essa pandemia, que é uma coisa inédita, mas que não pode deixar a gente também sem visão do futuro recente, que promete uma crise muito séria para ser enfrentada. Por isso, a nossa gratidão. Muito obrigado a todos. Líder. Eu quero agradecer o presidente Rodrigo Maia comparecer ao gabinete da liderança do governo. Na Câmara, o líder Eduardo Gomes ter transferido lá para a liderança do governo na Câmara esta reunião de líderes, uma vez que essa votação é do Congresso. Nós estamos muito empenhados em conseguir os votos para manter o veto que aportou o presidente Bolsonaro nesta matéria, porque esta matéria ela é relevante. Nós não queremos furar o teto, nós precisamos conter a despesa. Se a despesa cresce, ela vai encostar no teto. Se nós furamos o teto, nós vamos ter aumento de juros, e cada ponto que nós pagamos, 1% a mais de pagamento de juros, são 60 bilhões que nós vamos ter que pagar para a rolagem da dívida. Então, essa decisão é muito importante hoje, porque o presidente vai anunciar eventualmente uma prorrogação do auxílio emergencial, e este impacto vai certamente mudar a possibilidade dos valores e do prazo que esse auxílio pode ser prorrogado. Então, eu estou pedindo a cada parlamentar da Câmara dos Deputados o apoio a esta matéria, o seu empenho no convencimento dos colegas. Agradeço a todos os líderes que estão aqui e os que participaram remotamente desta reunião, e nós vamos trabalhar. Então, eu, com o maior respeito que nós temos a todos, o tema hoje é esse. Nós precisamos trabalhar nossas bancadas, né? O presidente Rodrigo Maia está empenhado também nessa tarefa, os líderes aqui presentes, e nós fazemos este anúncio de articulação, de união, e vamos buscar agora o trabalho de ligar a cada parlamentar e buscar o apoio para essa matéria. Então, eu faço um apelo aqui que a gente fique neste tema hoje, porque nós realmente precisamos nos deslocar. É importante para o Brasil que a gente possa trabalhar, buscar cada voto para que nós possamos vencer. No Senado, foram 2 votos apenas, né, que provocaram essa necessidade de votação na Câmara. E nós queremos que na Câmara tenhamos uma votação tranquila. Eu agradeço o apoio de todos. Líder, sobre o veto, boa tarde. Se o governo não conseguir, né, ter a certeza que tem todos os votos para manter, uma das estratégias pode ser adiar essa votação novamente? Isso responderá ao senador Eduardo Gomes, porque as votações de Congresso são da sua articulação, né? Apenas estou fazendo esse apelo porque nós realmente precisamos deslocar, mas vamos responder, obviamente, a todos os questionamentos.
Vai depender muito da articulação, mas essa decisão de adiamento ou não é do presidente do Congresso, que nessa sessão é o deputado Marcos Pereira. A gente não trabalha com esse cenário, porque o cenário é contar voto, convencer no argumento e vencer a votação. Líder Gomes. Gente, obrigado aí.